título, né, do podcast e por que esse título fez tanto sentido para mim, né? Por que nomear um trabalho a partir de uma palavra que parece ser tão negativa? E num certo sentido ela até é negativa mesmo, mas não negativa no sentido corrente, né? Negativa no sentido de que ela não tem um quê de uma positividade, no sentido de ela afirmar uma coisa, de ela conceituar uma coisa, de ela definir alguma coisa. Então, eu acho a questão toda que envolve o conceito de angústia muito interessante, porque ela está se girando em torno daquilo que não pode ser definível, não pode ser colocado, fixado, etc., né? E isso, num sentido mais amplo, terapêutico, vamos dizer assim, é uma coisa extremamente importante, né? Eu acho que é meio já sabido, né, por muita gente, o quanto que a gente vive hoje num momento histórico, vamos dizer assim, onde tudo a gente vive um momento de muitas respostas, né? Claro que ao mesmo tempo você tem muita coisa acontecendo que deixa a gente perplexo, aquecimento global e outras questões e tal, mas assim, o que a gente vê no sentido do nosso cotidiano é resposta atrás de resposta. Então, tudo está sendo respondido atualmente, né? E a própria evolução da tecnologia, né, com inteligência artificial e tal, também é um modo de dar resposta a esse nosso anseio de ter respostas, né? Então, é cada vez mais impressionante o quanto que a gente tem na palma da nossa mão, rapidamente, a possibilidade de ter respostas para qualquer coisa que a gente pergunte. E na medida que a gente tem respostas para qualquer coisa que a gente pergunte, isso faz com que certos elementos do vigor da vida se percam, né? E a experiência de estar vivo, ela se dissolva um pouco. E tudo parece meio chapado, assim. O que eu percebo também, assim, é que essa busca por respostas, ela pode até ter um certo caráter de sucesso, assim. Você consegue ser bem sucedido, né, em conseguir essas respostas. Só que as respostas, elas vêm com um determinado custo, né? E qual é esse custo, né, de você ter tudo aquilo que você pergunta, você já ter, vamos dizer, pré-formatado a resposta para aquela pergunta. E uma coisa que me vem assim é que a gente perde o nosso senso de singularidade, de a gente estar vivo, de estar vivendo aquilo que diz respeito à nossa vida, à minha vida, né? E não à vida de um todo que a gente não consegue definir. Eu não sei se eu estou sendo um pouco confuso, mas assim, por que eu estou falando isso, né? Porque a questão da angústia e o caráter da angústia, ele diz respeito a essa experiência individual, a essa experiência singular. Então, a angústia de cada pessoa ela é muito específica de cada pessoa. E aí, quando eu falo de angústia, eu não estou falando de sofrimento necessariamente, né? A angústia pode vir com ou sem sofrimento. A angústia é aquele pasmo, né? É aquela sensação de
de tudo perder o chão, assim. E perder o chão pode ser muito assustador ou não, né? A própria experiência que a gente está vendo cada vez mais frequentemente hoje, das experiências psicodélicas e tudo mais, envolvem essa questão da angústia também. Essa sensação de você perder o chão, e ao perder o chão, as referências mudam. Então tudo aquilo que a gente entende, a gente se identifica e a gente se apoia, a gente passa a não poder se apoiar mais. E isso pode ser muito perturbador, mas pode ser muito revigorante, pode ser terapêutico e transformador também. Então, uma coisa que eu fico pensando sobre o que qual que é o papel, né, do psicólogo no mundo, né? E claro que existem várias abordagens e várias formas de enxergar isso, mas eu vou falar um pouco qual que é a maneira como eu enxergo isso, né? Não seria aquela pessoa que estaria vindo para trazer respostas, mas aquela pessoa que pode ser vamos dizer, um auxílio, um assistente para que a gente possa suportar a não resposta, um momento de não ter respostas, porque todas as respostas que a gente tinha para a nossa vida naquele momento, elas deixaram de vigorar, elas deixaram de ter relevância para nós mesmos. Então, na medida que a gente passa a ter a sensação de que tudo aquilo que a gente entendia não funciona mais, vem uma certa sensação de angústia nesse sentido, né? Então, você pode procurar alguém que possa formular para você outras respostas, mas você pode procurar alguém que também possa estar junto com você nessa experiência que não ter as respostas que eu sempre tive e sempre deixaram a minha vida fluir, minha vida, de alguma maneira, eu nem questionava sobre isso, assim. Então, quando eu falo de psicologia e angústia, as duas coisas estão intimamente associadas, né? Porque psicologia, ela no fundo, ela é angustiada. Por quê? Porque a psicologia, ela é uma dimensão, né, que diz respeito à vida de cada um e a forma como o mundo vai se constituindo para cada um de nós. E é claro que para cada um isso é diferente. Você tem pontes, né? A gente vive uma vida compartilhada também, mas para cada um isso acontece de um modo. E esse modo, ele em um determinado momento, ele pode gerar para a nossa percepção uma percepção de dor, uma percepção de algo que não... Algo parece que não deveria estar acontecendo, né? Mas está acontecendo e a gente não sabe muito bem o que é que está acontecendo. E por mais que a gente busque respostas que estão colocadas, e ainda que sejam respostas muito, muito bem formuladas, assim, não é nem más respostas, podem ser boas respostas. Ainda que a gente tenha essas respostas, elas não dão conta da experiência que é nossa, que é uma experiência que é minha. E aí, nesse sentido, existe uma possibilidade que é a exploração de um caminho que seja singular, né? Da singularidade. Por isso o encontro terapêutico, a clínica, que é um caminho muito singular, muito único, e que diz respeito só a mim, mas diz respeito também a mim junto àquela pessoa específica, aquele terapeuta específico. O que seria diferente se fosse outro terapeuta. Então, assim, o que eu estou questionando um pouco aqui, e estou trazendo para que é para mim o que faz mais sentido nesse momento, né? Amanhã pode ser que não, mas hoje faz, que é essa vigorosidade que a angústia pode trazer
para uma vida, uma vida que se diga mais minha, assim. E não uma mera... E não de um caráter meramente assim, performático, no sentido de que eu vou cumprir com aquilo que me foi colocado cumprir, assim, sabe? Isso pode ser qualquer coisa mesmo, assim. Eu posso virar para mim mesmo e falar assim, não, mas então a vida é isso, a vida eu vou só vivendo. Mas e se não for isso, sabe? Se às vezes a vida não é só ir vivendo, será que é disso que a gente está falando? E não tem como a gente colocar isso antecipadamente, né? Então, no caso, a fenomenologia, né, que é a abordagem com que eu trabalho, ela está tentando o tempo inteiro estar aberta para essa experiência que daquilo que aparece e daquilo que brota das coisas, dos fenômenos, e que, assim, não tem a ver com aquilo que eu penso, sabe? Não tem a ver com aquilo que eu penso, tem a ver com aquilo que vem até mim, que eu experiencio, né? Isso é muito difícil, assim, porque a gente tem uma tendência a se agarrar muito naquilo que constitui, né, o nosso mundo pensante, as nossas ideias, as nossas convicções, etc, etc. Então, de certa forma, o psicólogo também ele é um angustiado, vamos dizer assim, né? Porque ele está sempre em contato com aquilo que vai solapar, vamos dizer assim, qualquer tipo de convicção que você possa ter, não importa ela qual seja, assim. Isso eu acho muito interessante, né? Então acho que é isso que eu tinha para falar hoje um pouco, nesse segundo episódio. Não sei como serão os próximos, assim como eu anunciei no primeiro, mas é isso aí. Estejam bem, um abraço.